Patrícia Valim, professora Patrícia Valim. Fiz ela esperar demais. Mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Bom dia. Olá, querido. Bom dia. Olá, turma. Bom dia. Que alegria estar aqui. E quando você estava aqui falando, apresentando esse programa maravilhoso, aliás, te parabenizo o Jones. Eu estava aqui num papo maravilhoso com o Maxwell, nos bastidores, e dizer que muita gente tem curiosidade, a gente quer conhecer o Maxwell, né? Na frente das telas também, faz os recortes dos vídeos, tá? Tem um trabalho excepcional no canal do Jones Manuel, e os recortes dos vídeos têm sido muito bons. Mauro, parabéns. Assim, você, Jones, Maxwell e a turma do canal, vocês estão fazendo, é um alívio, uma alegria acordar. Eu acordo muito cedo, você sabe, a gente troca mensagens muito cedo, né, Mauro? E eu fico esperando às 7 horas, contando assim, para, né, te acompanhar e acompanhar enfim, o programa e uma alternativa à esquerda de fato, né? E aí já aproveito e agradeço, porque essa sua última, esse giro de notícias, né, sobre a chamada esquerda, alguns chamam de sectária, outros de radical, né, funcionar como a quinta coluna do neofascismo bolsonarista, e você já mostrou que não, né? E foi além de mostrar que não é isso é um equívoco de análise, você mostra algo que muita gente vem falando, né, que o governo, que o Lula e o atual governo, ele não é um escudo ao fascismo, né? Isso é um equívoco de análise, isso é não ir na raiz dos problemas, né? Sobretudo para quem reivindica ir à raiz dos problemas. E, na verdade, ele é a correia de transmissão do fascismo, né? E aí a gente pode falar disso, né? Mas é uma alegria estar aqui, Mal. Legal. Deixa eu esclarecer aqui, ó. O Jorge Machado, eu pedi para ele me explicar, explicou aqui. Ele disse que eu tinha aberto o 7º chakra dele. Eu falei, me explica o que é isso aí. Ele falou que o 7º chakra rege a conexão com o universo e o sagrado divino. Gostei. Muito bom. Norma Oliveira chega como nova membra aqui, muitas saudações a você. E o pessoal pedindo Maxwell, né? Como você falou, mas olha, o Maxwell é o Lombardi da esquerda radical brasileira. Eu acho que ele não vai aparecer nunca. Max é um querido. Ele acabou de me mandar uma dica aqui de o futebol do Macron, e aquele jogador Mepembe lá, o Bentinho adora. Max é muito querido, muito competente, deve ser uma figura excepcional. E você estava falando, né, do aniversário do Lenin, é preciso lembrar uma greve super importante no Recife, terra do Maxwell, terra do Jones, que é a greve das cigarreiras, né? De mulheres cigarreiras, em 1905. Tem uma historiografia que entende que a primeira greve ocorreu em 1917 no Brasil, e, de fato, ela foi muito grande. Teve participação de mulheres trabalhadoras, mas você tem a greve de 1857 aqui em Salvador, das ganhadeiras, né? Que eram as mulheres libertas, negras e até escravizadas, que controlavam o serviço, né, o mercado urbano da cidade. Então, tem um papel excepcional junto com os ganhadeiros. E a greve no Recife. Então, você tem várias greves no Norte e no Nordeste, né, aquilo que a gente convenciona a chamar de Norte e Nordeste, com a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras antes da greve de 1917. Né? Isso para a gente lembrar daquela frase, né, daquela fala muito constrangedora de que a esquerda brasileira, não há trabalhadores e trabalhadoras na esquerda brasileira, nos movimentos, né, de ruptura e de consciência de si, em si, né, com vistas à ruptura e enfim, a revolução, né, ainda que o conceito seja historicamente, né, é preciso pensá-lo historicamente. Acho muito massa, muito bom. Patrícia Valim, como eu disse, é professora da UFBA, professora de História da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e essa sigla que vocês estão vendo aí ao lado dela é a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, uma rede bastante importante. Se der tempo, falamos um pouquinho da rede. Mas você estava falando dessa questão, né, da liderança, das greves e da liderança feminina, e nós estamos assistindo de novo algo assim no país. A greve, a mobilização, a ocupação da Secretaria da Educação, professores, lá em Belém do Pará, que é uma mobilização estadual. Primeiro, uma coisa interessante, Patrícia, queria até te ouvir, você, nessa condição de historiadora, né? Essa união indígenas, quilombolas
e professores e professoras brancos, brancas, eventualmente negros, pardos também, mas professores dos centros urbanos sob a liderança indígena. E dentre os indígenas, sob a liderança das mulheres. Né? Ontem teve a Auricélia aqui e hoje mostrei duas manifestações bem fortes da Alessandra. Né? Eu acho, Mauro, essa greve do Pará é muito importante, né? É um crime o que está sendo feito. Né? Aliás, são vários crimes, né, que têm sido feitos na área da educação durante esse governo e viabilizando esses crimes nos estados. Né? Não é que o governo federal se contrapõe a isso, porque, como você mostrou ontem, a própria liderança indígena, né, que você entrevistou, muito boa a entrevista, eu acompanhei. Então, tem uma carga de denúncia. E o interessante, Mauro, dessa greve, né, é que ontem a Nancy Fraser, ela é uma feminista muito conhecida, né? Eu até uma vez fiz um texto chamado Os Usos Políticos da obra da Nancy Fraser, né, para desmobilizar a luta das mulheres e a liderança das mulheres nos movimentos sociais, porque a Nancy Fraser não fala isso. Ela diz que a principal alternativa ao trumpismo e à extrema-direita mundial é justamente a cooperação entre indígenas, mulheres negras, mulheres trans, né? Aquele grupo conhecido como dissidências, a cooperação da luta desses movimentos é a única alternativa hoje de se combater, o fascismo da extrema-direita, que agora também é neonazismo, né, como a gente viu, e em razão da eleição da Alemanha, a gente pode falar disso depois, e o caráter reformista da social-democracia financista desses governos todos que você mostrou, e em especial aqui no Brasil. A gente precisa, então, o papel da esquerda revolucionária, esquerda de fato, né? A esquerda combativa, como eu gosto de chamar, é justamente, ela tem um papel muito importante, porque ela luta contra o fascismo, os regimes totalitários, os neo-regimes, né, totalitários, a volta da extrema-direita mundial. Ela luta contra aquilo que eu não concordo, mas, enfim, um centro, uma direita com garfo e faca, e ela precisa se defender dos ataques de uma esquerda que tem o papel de governos de esquerda, cujo papel é dar uma cara humana ao capitalismo, ao neoliberalismo. Né? E essa cara humana só é possível por meio da despolitização, como todos os governos que você mostrou, incluindo o atual governo aqui no Brasil, é o único projeto bem-sucedido dessa turma. Né? Então, essa greve, ela coloca em xeque muita coisa. Primeiro, além de colocar em xeque, criticar, né, o reformismo da social-democracia financista do governo Lula, e com a conciliação, como é que essas conciliações elas se materializam nas localidades, nas regiões. Então, isso é uma implicação dessa grande aliança. Né? Elas também mostram um caminho, elas apontam para o futuro, elas apontam numa construção de movimento social extremamente interessante e rica e muito paradigmática de que seja uma mulher indígena a grande liderança. Né? Eu super acredito nesses movimentos. Na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, a gente tem mulheres indígenas, mulheres trans, essas mulheres, tem mulheres, eu faço parte do comitê executivo, né? Elas estão no comitê executivo, dando a linha política. Você sabe que a rede ela é coordenada por uma mulher negra, que é a Rosângela Hilário, tá certo? E né, para a turma que diz que a gente não tem importância, que a esquerda radical, a esquerda revolucionária, a esquerda que constrói um presente com vistas ao socialismo, com o objetivo de construir uma sociedade socialista, não tem base, é ínfima. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas tem quase 4.000 cientistas. O canal do Jones tem quase 500 mil de assinantes, fora as pessoas que acompanham e não assinam necessariamente o canal. A gente sabe que tem um público que não quer assinar por alguma razão. Não, o Chavoso, ele tem mais de 500 mil. Enfim, a gente está falando de movimentos, né? E a greve do Pará mostra isso, com muita base social.
A gente está fazendo muita política de chão, no chão, construindo diariamente. Porque a consciência de classe, a consciência em si não nasce, não é um braço. Você nasce com ou sem. Ela se dá no processo de formação contínua. É uma luta diária, uma luta contínua. Diferentemente de quem acusa de sectário, né? A gente, o grupo, esses movimentos, que coordenava, né, até um deles, né, coordenava a maior tendência hegemônica do PT, hoje tem 10 pessoas nessa tendência. Né? Outras pessoas que acusam, e de uma maneira muito deselegante, né, de sectário, de querer ganhar dinheiro, de transformar uma agenda socialista, uma luta socialista em mercadoria, em likes, né, sem base social, né, ter sido tirada de diretoria de sindicato, enfim, acho muito ruim. A gente está fazendo um trabalho, Mauro, muito bom no chão, né, das lutas no Brasil, e eu acho que é importante a gente marcar essa posição, ocupar esses espaços, né, apoiar essa luta das indígenas no Pará. Essa luta é nossa também, né, nossa no sentido de que estamos juntos, né, não queremos o protagonismo, não estamos disputando a hegemonia das lideranças indígenas, aliás, ao contrário, né, é muito bom que elas estejam na linha de frente, porque o mundo, tal como ele está, sem o conhecimento, né, sem o acúmulo histórico, político das lideranças indígenas, não tem saída. Né? Aquilo que o Gilmar Mauro falou numa entrevista que eu fiquei chapada, e você sabe disso, né? Achei espetaculosa, né, a entrevista do Gilmar Mauro. Patrícia, muito interessante isso que você traz, até porque, antes de entrar num tema que a gente tinha combinado, essa articulação que o petismo ou o lulismo, como queiram, faz por cima, na escala federal, né, com o capital financeiro, com o centrão. Está se falando aí, aqui no bastidor, gente, aqui no bastidor, em Brasília, a coisa do Arthur Lira virar ministro do Lula não é... a coisa está andando, não é descartada, não. A coisa já andou. E o Rodrigo Pacheco também. Pois é. Né? Então, você tem esta articulação, né? E aí, quanto mais você vai, vamos dizer assim, descendo para o território, essa tradução adquire um nível de violência, isso tem me chamado a atenção, né? Por exemplo, você deve ir para a Bahia, você está falando de Salvador. Isso. O governo representante deste movimento da articulação, né, desse setor histórico aí do PT e do lulismo com a burguesia e com setores do capital financeiro, e a burguesia mais agressiva, faz da Bahia, dos sucessivos governos do PT, o estado onde mais se mata jovens negros. Quando você desce para os municípios, você vê já um início de um processo, por exemplo, no Rio de Janeiro, de aliança de lideranças históricas, inclusive do PT, com as milícias. Então você vai no processo que é de degradação dramático, né, Patrícia? Mauro, o que você está falando também é muito importante, porque um dos principais objetivos do bolsonarismo no primeiro mandato era nacionalizar as milícias. E ele conseguiu, por meio, né, dessa política de conciliação, de frente ampla, em cascata. O efeito cascata dessa política, quando você vai para as esferas, então, estadual e municipal, ela está colocada. Né? Então, e aí você tem uma flexibilização total, absolutamente total, né, daquilo que se pensa em governo de esquerda, como o governo progressista, não vou nem falar de esquerda, porque o atual governo é social, democrata e financista. Né? Se alguém me convencer do contrário, ninguém conseguiu me convencer do contrário, e aí tem argumentos muito sólidos para isso, a gente pode passar em todas as esferas, né? Economia, política, sociedade, cultura, meio ambiente. Tá certo? Então, relações internacionais, não sobra nada. O único projeto bem-sucedido é, de fato, a despolitização. A gente pode voltar a isso. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, é que essa aliança, essa política de frente ampla, nas localidades, ela não só compromete o cinturão progressista nessas localidades, então Norte e Nordeste, né? Quem é que elege o PT, historicamente? Né? São essas regiões.
Né? Tanto é que essas regiões são lembradas de 2 em 2 anos, quer dizer, de 4 em 4 anos, quando você tem eleição federal. Ah, não, o Nordeste vai nos salvar, não, os nordestinos vão nos salvar. Só que na última eleição de 2022 e agora 2024, você tem um fenômeno que corre, e eu acho interessante isso da gente verificar em 2026, 2025 e 2026, que é o seguinte: essa política de frente amplíssima, né, cabe todo mundo, né, inclusive bolsonarista, ela traz de volta, ela recuperou os antigos coronéis do Nordeste, que estão no comando de prefeituras chave, estratégicas para você ganhar o governo do Estado. Então, veja, a gente está falando de coronéis antigos, de famílias antigas do Nordeste, numa política de coronelismo, né, extremamente complicada e que agora se alia com aquilo que se chama de progressismo. Quer dizer, um progressismo muito rebaixado. O que é o governador, né, do Pará? O que é essa família no Pará? Está falando de praticamente capitanias hereditárias, né, os donos do poder. Eu mostro isso, né? Eu tenho um artigo que foi publicado no Brasil de Fato, que se chama Os Novos Donos do Poder. Evidentemente que os novos é uma ironia, que de novo não tem nada, né? E que a gente já tinha avançado nessas alianças. Agora essas turmas voltaram. E voltaram, é isso, é Trump 2. Quando essa turma volta, ela não volta na chave da moderação, da conciliação. Ela volta para engolir a esquerda, para engolir os progressistas e para consolidar o seu poder por um período longo. O que o Trump ele desmontou o Estado. E se o bolsonarismo voltar, o segundo mandato vai ser uma tragédia. Vai ser realmente uma tragédia. Agora, isso não significa que a gente, né, vai ficar refém desse tipo de coisa sem lutar, tá certo? Porque, Mauro, a gente está há 2 décadas, o Lula, se for candidato, e eu espero sinceramente que não seja, né, por uma série de razões, não é nada pessoal, evidentemente, né, politicamente, a gente tem 2 décadas de uma esquerda absolutamente rebaixada, né, e que faz reformas não em favor do trabalho do trabalhador, faz reformas em favor do capital, tá certo? Então, assim, quando ocupa as estruturas internas do Estado, né, porque, assim, o ataque à esquerda radical, ao nosso grupo, do qual eu me incluo, evidentemente, é que nós não vamos à raiz do problema. Só que a raiz do problema não é constatar aquilo que o mundo já sabe desde a acumulação primitiva do capital, de que o Estado é burguês e que a ideologia dominante, hegemônica, é da classe dominante. Sim, essa é uma constatação óbvia. Sim, isso não é a raiz do problema. A raiz do problema o Estado é burguês e a ideologia dominante é da classe, a ideologia hegemônica é da classe dominante. Sim, quando a esquerda, né, setores progressistas, ocupa a estrutura interna do Estado, o que ela faz para desmontar aquilo, né, as estruturas ou as engrenagens que viabilizam esse estado de coisas? Absolutamente nada. Aliás, o contrário. Né? Né, serve como isso, serve como força, né, como viabilizadora desse tipo de estado das coisas. Não muda. Ah, mas é difícil, a correlação. O Maringoni fez aquilo, você já elogiou, aquela charge espetacular. Gente, o Congresso ele é conservador desde sempre. Desde sempre. Nunca o Congresso não foi conservador. Né? Só que antes, a esquerda não abria mão de fazer política. Hoje, você tem um setor da esquerda governista, que no lugar de disputar, no lugar de combater a extrema-direita, muda de assunto e vira a sua artilharia para quem se dispõe a derrotar a extrema-direita no chão da sociedade, nos movimentos sociais organizados, na greve dos professores do Pará, na greve dos docentes das universidades federais, tá certo? Na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, fazendo letramento político, científico, né? A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas é um movimento social de cientistas organizados, é o maior da América Latina do setor. E a gente conquistou muita coisa, a gente debate muito, a gente lê muito, a gente se articula muito. Então, a gente está disputando. A gente não se organiza na esquerda socialista porque a gente não tem o que fazer. É porque esse é o nosso mundo. Ou é isso,
ou seremos mortos e mortas, como disse o Gilmar Mauro. A gente não tem opção. Não tem opção ética, não tem opção política. E aqui na Bahia, para fechar aquilo que você me perguntou, a gente está, Mauro, vivendo um horror, um verdadeiro horror. Né? É uma política genocidária, porque é uma política de Estado, viabilizada por um governo que se diz de esquerda, que está no poder há 4 anos, e eu tenho sérias dúvidas se continuará no poder. 16 anos, né? Quantos anos de PT? 4, não, você tem 2 do Jacques Wagner, 2 do Rui Costa, e agora... 16. Eu tenho 18 anos. 18 anos. É o tucanato em São Paulo, virou o petismo na Bahia. Agora, se tivesse funcionando, mas não está, de verdade, não está. E os números mostram, não é? Mais do que as estatísticas têm mostrado, é uma verdadeira máquina de moer gente, de matar gente em escala industrial, né, Mauro? É um terror, é um terror. Deixa eu falar uma coisa que eu sempre tive vontade de falar, e vou falar agora. Põe na tela, Maxwell. Olha aí, o bordão do Jônio está aqui. Não, na verdade eu que pus na tela, mas quem faz o Maxwell, enquanto você está falando, as pessoas vão falando e ele está aqui, né, ele não está todo o tempo, mas enquanto ele está aqui, ele vai prestando atenção e vai pesquisando. Você falou no teu artigo, ele já procurou o artigo, já me mandou aqui no bastidor, ponho na tela. Os novos donos do poder, revisionismo histórico no golpe de 2016. Está aí o artigo da professora Patrícia Valim, publicado em 9 de janeiro de 2016, no Brasil de Fato. Eu estou colocando o link aqui no nosso chat. Quem quiser ler, é só ir lá. Esse artigo eu mostro uma família que chega na embarcação do Tomé de Souza, está falando de 1538, e que ela está nas estruturas internas do Estado até hoje. Até hoje. Eu tinha escrito isso em 2016. Naquela época, essa família ocupava lugar no Ministério Público do Paraná, não por acaso, e do Rio de Janeiro. Mas um dos membros, são vários membros, né, dessa família, mas um deles foi o maior ditador, foi o maior torturador do Brasil, ocupa a lista terrível dos 50 maiores e mais agressivos ditadores. Então, a gente está falando de uma família que está... Então, o Brasil é isso, né? E essa frente ampla recupera essas pessoas, né, para a linha de frente do exercício político. Então, eu quero chamar a atenção o seguinte, né? E o que mais me incomoda é o fato de que as pessoas, a sociedade, a população, independente da sua localidade, ela vê isso, ela sente isso na pele, né? Ela vivencia isso, tá certo? Então, como a gente lida com isso? Como que essa esquerda governista, ou como o governo tem lidado com o fato de que a população tem recusado essa perspectiva política? A população recusou isso nas eleições de 2024. A gente viu, né? Por mais que se fizesse discurso negacionista implicatório, negacionista explicativo, do tipo, tem alguma verossimilhança, mas não é verdade, né? A população recusou essa política do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí. Foi uma derrota vexatória, que a cereja do bolo, não por acaso, foi na cidade de São Paulo. A população está recusando essa política. E aí, o que o governo faz? No lugar de, bom, perdemos muito, perdemos grande, né? Vamos, o que está acontecendo? Né? E, de fato, ouvir a população? Não. O que ele fez? No mesmo período, o governo federal, ele toma para si a narrativa, a explicação moral sobre o pobre de direito. Uma explicação absolutamente complicada, que transforma um meme, né? Porque o pobre de direita surge, inclusive, no período que eu estava fazendo que eu publiquei esse artigo, 2016, durante o golpe. Né? O golpe, ele teve um apoio popular grande, é verdade, né? Muita gente concordando com a extrema-direita, tá certo? E não sei se travou aqui ou não, e naquele momento surgiram vários memes do pobre de direita. Então, o autor do argumento moral do pobre de direita, ele transforma um meme, ele quer transformar um meme em categoria científica. Não conseguiu. Né? Não conseguiu, porque não dá conta, Mauro. Não dá conta, primeiro porque
Ele já tinha feito isso antes, quando ele moraliza a elite brasileira como elite do atraso, né? E aí, nesse artigo, inclusive, coincidentemente, nesse artigo eu mostro o contrário, tá certo? Então, não tem nada de atrasado, porque ela age e ela se movimenta exatamente como as elites de outras localidades. Então, o Brasil não tem nada de atrasado, e não é moral o argumento. Depois, agora, ele se volta para o pobre de direita. E quando ele faz isso, tanto ele quanto o governo terceirizam a luta política, a disputa política no interior das estruturas do Estado. Uhum. Então, você terceiriza a culpa para o pobre de direita. Porque como o argumento ele é moral e ele não se sustenta, Mauro, você não tem o que fazer. Percebe? É um argumento, primeiro, ele é um argumento que, inclusive, ele tem um princípio equivocadíssimo de uma ideologia a priori da classe trabalhadora, como se ela fosse vocacionalmente de esquerda, que não é o caso desse governo. Esse governo é social-democracia financista, justamente porque é social-democracia financista, que a classe trabalhadora, porque pobre não é classe, é condição material, ela se identifica ela não se identifica com esse governo, gente. Ela não está se identificando com o governo de esquerda. Ela até se identificaria com o governo de esquerda. Veja, se de fato fosse de esquerda. Né? E a coisa é tão perversa, Mauro, que o livro, tem várias coisas aqui. O livro se chama Pobre de Direita, dois pontos. E o meu desgosto vem na linha fina, no subtítulo, que é A Revolta dos Bastardos. Bastardos, Mauro. Você sabe o que é bastardo? A etimologia de bastardo? É aquilo que degenerou, aquilo que é um pária da sua própria espécie. Então, ele entende que os pobres no Brasil, eles são degenerados. E sabe por onde que passa a construção de uma ideia de bastardo, de bastardia, cujo termo e conceito foi derrubado na Constituição de 1988, é bom que se diga, pelas feministas organizadas, pela bancada do batom, né, e pelas mulheres que organizaram a luta, que deram o ponto inicial da luta pela anistia, derrubaram esse termo, que esse termo era no Código Civil, ele era usado para designar filhos de mãe solo, né? Isso é um absurdo. Ele vai buscar a raiz da degeneração moral dos pobres na família escrava, como se a família fosse a reprodutora de um... Por quê? Porque qual é a constituição da família escrava? Ela é para ele, né? Porque ele parte de um tipo ideal de família: pai, mãe, filhos. Detalhe, e ele critica os tipos ideais do Sérgio Buarque de Holanda, e ele faz a mesma coisa. Então, ele parte de um tipo ideal de família para dizer: olha, aqui você tem uma degeneração moral, porque não é pai, mãe, filho. É como se a constituição da família fosse o problema da reprodução e não a reprodução que enfim, né, se sustentasse o escravismo, reproduzisse o escravismo. É muito ruim, é muito perverso, né? E por que é ruim e perverso? Primeiro, porque trata a questão moral, bom, se é moral, você não tem o que fazer, tá certo? Então, ela é muito rebaixada politicamente. E é ruim porque essa pesquisa, o atual governo e seus apoiadores, e o próprio autor, ele universaliza 12 entrevistas. 12 entrevistas, 6 delas feitas no Sudeste e 6 delas feitas com pessoas evangélicas do Centro-Sul, tá certo? Sendo que dessas 6, uma é mulher do Sudeste e a outra, dos evangélicos, 2 são mulheres. Então, 12 entrevistas feitas numa determinada localidade não te permite universalizar a conclusão para o país inteiro. Até porque, não sei se é encerrar ou não, mas para, enfim, te ouvir, tem um dado que desmonta essa ideia do povo de direita, que a realidade é boa por causa disso, né? Como é que você explica os pobres nordestinos que elegem o governo petista? Porque isso... Os governos petistas foram eleitos pelos pobres nordestinos. E é bom que se diga 2 coisas, né? O Nordeste é a localidade com o maior número de igrejas evangélicas e o Sul é a localidade com o menor número de igrejas evangélicas. Então,
O que a gente faz com isso? Porque isso não está explicado. Como é que o pobre é de direita, mas que pobre que a gente está falando? Do país inteiro não é, porque do Nordeste ele não é de direita. Ele vota nos governos progressistas, ainda que a gente vá discutir o progressismo desses governos, tá certo? Mas ele vota no PT, porque para ele, o tipo ideal, inclusive de esquerda, é a esquerda que, como é que chama? Que administra o capitalismo. É esse o tipo ideal de Estado para esse tipo de análise. Não é o socialismo, não é, e que ele chama de economicismo. Não teria problema ele defender a social-democracia financista se ele o fizesse da maneira como nós devemos nos colocar na esfera pública, né? Respeitando os colegas que pensam o contrário, respeitando o contraditório. Mas esse pobre de direita, ele é feito desqualificando as pesquisas que mostram, inclusive, o contrário. Porque são pesquisas que, diferentemente da dele, né, não tratam de 12 entrevistas quali. Pesquisa quali, você não precisa ter 1000 pesquisas, mas que articulam pesquisa quali com pesquisa quant, de quantidade. Então, você cruza os dados. E aí você pode ter uma amostra, né, cruzar dados de todas as localidades. Aí sim você vai ter uma amostra do que é o país, do que é o Brasil, de dimensões continentais, né? Enfim, a gente está perdido. Coitado, né? Assim, eu acho que é muito ruim isso, né, para a população pobre, porque, ora, é culpada porque é considerada pobre de esquerda, então a revolta dos bastardos e bastardo. Ora, é tratada na chave da. Como é que chama? Da disjunção cognitiva, lá, burro, né? As pessoas são burras, então por isso que elas não votam no PT. E aí tem mais um subtítulo aqui do livro, né? Que é o pobre de direita, a vingança dos bastardos, aqueles que aderem à tese do pobre de direita, dizem, não, ele está falando ironicamente vingança dos bastardos. Não é ironicamente. Não é ironicamente. E tem embaixo assim, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Mais uma vez, né? Ele traz um conceito psicológico, moral, como se o ressentimento fosse o que movesse as pessoas, né? Fala. Não, e aí é muito interessante, porque o que vai se ligar com isso? Teve, inclusive, o Gessé Souza teve numa live lá do programa do Afrido Vardi com o Reinaldo Azevedo, em que vai fazer exatamente o link que falta, né? Que completa esse cenário, né? Quer dizer o seguinte: a questão econômica não tem mais relevância nenhuma, né? O que faz a vitória ou a derrota eleitoral é a questão cultural. Exatamente. Né? É moral e cultural. Só que, por outro lado, ele vem a público cobrar, dizer, atacar aquilo que ele equivocadamente chama de pautas identitárias. Então, ele não considera a questão econômica exatamente isso, tá certo? Por exemplo, é isso, a consciência de classe, ela não é um braço, você não nasce com ou sem, né? Ela não está dada. Então, você precisa de um trabalho. E ele não considera, ele não volta, ele não se pergunta as razões pelas quais essa população não vota nesse governo, porque esse governo tem taxado as populações pobres o tempo inteiro, tem apertado a vida o tempo inteiro. Veja, e aí essa lista que você mostrou hoje é a prova cabal. Ou a gente considera a realidade como um argumento importante, ou a gente vai para uma esfera, né, uma esfera ahistórica. Porque listas são as 25 prioridades do Haddad, né? Isso, as 25 prioridades do Haddad, né, e a pataquada do Pix mostra isso. Por que a adesão, por que o vídeo da extrema-direita fez tanto sucesso? Para além dele ter sido muito bem produzido. Porque ele tem nexo com a realidade. Você vai ter picanha para todo mundo? Não teve, não tem. A picanha está custando quanto, Mauro? R$148 o quilo. Vai ter taxação, vai ter isenção de imposto para quem vai ganhar até R$5.000? Não tem. São 3 mil e pouco. Não tem. Inclusive, o governo nem apresenta o projeto, tá certo? Vai ter, o que mais? Enfim, você tem uma série de recuos e o discurso, dissonância discursiva com a prática desse governo, que a população, desculpa, por mais que seja tratado, né, como bastarda e ressentida, ela é burra. Ela é muito inteligente.
Tanto é que ela recusa. Ela diz, eu não reconheço esse governo como um escudo ao fascismo, à extrema-direita, e eu não reconheço esse governo como esquerda e que minimamente cria e faz reformas em favor do trabalho do trabalhador, da trabalhadora, mas faz reformas em favor do capital. A cereja do bolis, né, que é como esse candidato deve ser chamado pro resto da vida, porque, do ponto de vista político, ela não só, essa esquerda governista muda de assunto, como passa eles descobriram o empreendedorismo na eleição de São Paulo 2024. E eles acham que esse é o caminho. Gente, MST está mostrando outro caminho, a greve do Pará está mostrando outro caminho, nós, professores e professoras das universidades federais, instituições federais de ensino superior, nós disputamos o orçamento com esse Congresso, com a nossa greve, tá certo? E a gente tomou um golpe de um setor de professores petistas dentro do Andes. Porque saímos... Qual foi o resultado dessa greve? Uma paçoca, um pirulito e um exemplar usado da coleção Os Pensadores. Então, assim, veja, o argumento do pobre de direita, ele casa com esse governo, ele é a aliança perfeita, porque ele fecha toda a política, do ponto de vista do argumento político, desse governo, que toma para si não uma tarefa de construir as condições políticas de um Estado, de um governo, de fato, que tenha a classe trabalhadora e de trabalhadores e trabalhadoras no centro da análise, no centro da linha política, mas que não, né, faz... Eu tenho um artigo que se chama, que eu gosto demais, modéstia à parte, né, não estou aqui... cabotina, né, ficar citando, mas tem uma questão que é: as reformas estimulam ou evitam as revoluções? Né? O que esse governo faz? Ele faz reformas, quando ele faz reformas, né, quando ele se coloca no papel de administrador do neoliberalismo dentro das estruturas do Estado. Opa, deu uma congelada na imagem da Patrícia. Patrícia Valim! Olha, voltei. Você sabe que hoje eu tenho problema com o StreamYard, né? Ele me derruba com alguma frequência, Mauro. E hoje eu fui, como é que chama, notificada pela Meta de que uma postagem minha não obedece os parâmetros da empresa. Enfim, eu imagino por quê, né? Mas eu voltei só para me despedir, eu acho que eu estou ocupando aqui o espaço do colega, mas só para terminar, se você me permite, Mauro, que não é um ataque, evidentemente, à pessoa, é uma crítica, não é um ataque, né? É uma crítica e mostrar que, enfim, né, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente reproduz, compartilha, né? É preciso ler, de fato, o livro, né? Eu li o livro por dever de ofício, né? Essa minha carreira, eu sou obrigada a ler muita coisa boa, muita coisa mediana e muita coisa ruim também, então faz parte, né, do ofício. E dizer isso, né, Mauro, o que viabiliza a extrema-direita é quando a esquerda age como a direita e a extrema-direita. Essa é a tese do Vladimir Safato, quando ele diz que a esquerda morreu. Ela não é literal, é uma morte hegeliana, né? É uma morte que você, quando você deixa de atuar como o seu campo, você não é um escudo ao fascismo, você viabiliza o fascismo, né? A prova estava falando disso. Qual que é o projeto político do atual governo para esse ano de 2025? É desacelerar a economia. Mauro, desacelerar a economia significa você aumentar o desemprego, significa você aumentar o exército de reserva, que eu não chamo nem mais de industrial, exército de informais de reserva, entendeu? É você precarizar os já precarizados, é você estrangular setores da sociedade que são base política das eleições para 2026. Então, achar que esse governo vai ganhar as eleições assim, é a mesma coisa que achar que há milagres na vida. Não vai. Sem um trabalho, sem uma política, sem um cavalo de pau desse governo, que a gente queria... se você me perguntar, você se arrepende de ter votado no Lula em 2022? Eu não me arrependo. E foi um voto exorcismo, né? Um voto exorcista contra a extrema-direita. Você votará de novo em 2026? Sinceramente, Mauro, eu não sei. Porque as feministas, elas são as primeiras que esse governo coloca
deixa Deus dará na disputa política. Ele nunca considera as feministas. As nossas políticas, né, as nossas reivindicações não são consideradas. Ele abre, ele libera a bancada quando se trata das nossas demandas. Não por acaso, a extrema-direita, quando chega ao poder, ela quer atacar quem? Feministas e dissidentes, imigrantes, população pobre, população precarizada. E ela, uma última coisa, né, para me despedir. Posso, Mauro? Pode, mas vai ser a penúltima, porque eu vou querer mais 3 minutos seus, se você deixar. Opa, eu estou liberada aqui, eu estou preocupada com você e com o colega, né? Não, o Gustavo vai entrar na sequência. Tá. Tem uma coisa que é o Trump, várias pessoas, eu li muita coisa, você, né, falando sobre o Trump, o segundo mandato do Trump, como é que chama? Agora, né, que começou naquele discurso horrendo, né? Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que ele coloca naquelas 78 medidas, né, que ele assina no primeiro dia. Veja, ele tira os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, ele desfinancia a Organização Mundial de Saúde e ele quebra todos os protocolos, né, os consensos assinados pelas agências multilaterais em relação às epidemias e pandemias, tá certo? Quando ele faz isso, a gente está falando de neoliberalismo epidemiológico, como mostrou a Deise Ventura num artigo que ela publicou ontem no Jornal da USP. Então, é uma maneira de você eliminar os dissidentes, né, os precarizados e os indesejáveis, por meio da imunidade de rebanho, Mauro. O negacionismo científico como a linha de frente, como governamentalidade política. Por outro lado, o ciclo de morte se fecha da extrema-direita quando ele anuncia o desejo de reescrever a história do Brasil, de uma nova era de ouro, de progresso social, da América para os americanos puros, sem os conflitos de terra indígenas, né? Sem a luta indígena, sem as lutas dos indesejáveis e das indesejáveis na conquista de direitos civis. O atual, aí a gente sai de lá, então você tem a morte física e a morte simbólica. Se a gente desce para cá, para o Brasil, quando que esse governo, uma das principais maneiras de você fazer o letramento de consciência de classe, de consciência em si, e para os princípios republicanos e democráticos, não estou falando nem socialista, tá certo? É o conteúdo histórico do livro didático. Mauro, esse governo não mexe no conteúdo histórico do livro didático há muito tempo, desde o Lula 1. Ele incluiu a lei de obrigatoriedade do ensino afro-indígena, mas isso é cumprido de maneira patética. Eu já avaliei, eu fui avaliadora de livro didático, eu escrevo livro didático, eu sou historiadora, eu tenho disciplina sobre ensino de história. Não há uma resistência, não há a Confederação do Equador, não há a Revolução Pernambucana de 1817. Mauro, a Revolução Pernambucana de 1817 fez uma prévia da Constituição, chamada Lei Orgânica, com 28 artigos. Ali, eles aboliram o pronome de tratamento que reiterava, que naturalizava as desigualdades entre as pessoas livres, libertas e escravizadas. Isso não está no livro didático, Mauro. Então, você aprende... Então, o conhecimento sobre o passado brasileiro, ele apaga todas as lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores e mostra uma história sem conflito, sem disputa e sem a quantidade de projetos de futuro que essas pessoas vulnerabilizadas, escravizadas, trabalhadoras, elaboraram no passado. Como é que você vai ter consciência de classe em si, gente? Por que o México, e aí para fechar, por que o México elege uma Cláudia e a Cláudia faz o que faz? Por que ela tem um apoio popular? Uma das principais reformas que a esquerda faz na Revolução Mexicana em 1910 é mexer no conteúdo histórico. Não por acaso, o primeiro decreto do Bolsonaro, depois daquele discurso horroroso, tão horrível e criminoso quanto o do Trump, o primeiro decreto dele mexeu no PNLD, no conteúdo do livro didático, porque a extrema-direita, ela não é burra, ela é competente para aquilo que ela se propõe, que é eliminar simbólica e materialmente os indesejáveis e as indesejáveis. E os indesejáveis e as indesejáveis são pessoas que questionam a natureza, o mundo tal como ele está,
que pensa outras alternativas de mundo, um mundo de justiça social, pelo menos, gente, né? É isso. A Bolívia também fez isso. A Bolívia também fez isso, o Evo. Lembra o golpe do Evo? A população não saiu da rua enquanto o golpe não foi desmontado. Os caras morreram, entendeu? Como é que ele conseguiu aprovar na Constituição um Estado plurinacional? Por meio do conteúdo histórico do livro didático. É bom que seja. Patrícia Valim, muita gente pedindo para você voltar, realmente arrasadora essa entrevista. A Franci dizendo aqui, seguindo a professora, muita. Eu pus na tela algumas manifestações, e é isso. Sucesso total, viu, Patrícia? Gostei demais. Querido, eu inspiradíssima, adoro. como sempre. Obrigado, vamos repetir, tá? Vamos repetir. Tem mais conversa para fazer, tá bom? Se eu falei demais, desculpa se atropelei a pauta, né? Acabo sempre atropelando o nosso combinado, né, Raul? Mas, enfim, um foi beijo ótimo, foi perfeito. Vida longa, combativa ao canal. Maxwell, um beijo para você também, Jones, Mauro, todo mundo que está aqui. Foi muita alegria participar, viu? Obrigado. Bom dia para você. Obrigado, professora. Tchau.